Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre por que acordamos às 3 da manhã. O que está por trás dessa dúvida que muitas pessoas têm com relação a que, na maioria dos dias, entre 2 e 3 horas da manhã, elas acordam. E às vezes não conseguem mais pegar no sono ou acordam assustadas. Que mistério há por trás dessa história? Então, há duas explicações sobre, vamos chamar a princípio, desse fenômeno. Uma é biológica e a outra é espiritual. As duas são relevantes e acredito que as duas possam acontecer. Então eu gostaria que vocês permanecessem até o final do vídeo para entender essas duas explicações sobre por que acordamos às 3 da manhã. Então, antigamente, bem antigamente, antes da luz elétrica estar no convívio direto da humanidade, antes da luz elétrica ter invadido as ruas e depois as nossas residências, o ser humano ele tinha um hábito diferente de dormir como que há hoje. Hoje, nós dormimos por, claro, aconselhamento, 8 horas ininterruptas. Ou seja, quando nós vamos para a cama, nós costumamos a dormir por 8 horas sem acordar. Até o dia seguinte, o horário que temos que despertar para estudar, para trabalhar, para fazer os afazeres de casa. Antigamente, como eu disse antes da luz elétrica, não era assim. O ser humano ele tinha 2 intervalos para dormir. Funcionava da seguinte forma: depois do pôr do sol, depois de 2 horas do pôr do sol, o ser humano tinha a primeira etapa para dormir. Ele dormia 4 horas. Preste atenção. 2 horas após o pôr do sol, o ser humano, ele dormia 4 horas. E depois ele acordava e tinha 2 horas, vamos dizer assim, desperto. Nós já vamos explicar o que eles faziam. Depois dessas 2 horas desperto, de pausa, vamos chamar assim, ele dormia mais 4 horas. Para daí sim, então, acordar. Então o horário de dormir do ser humano era bem diferente do que é hoje. Eram 2 intervalos de 4 horas, seguidos por um intervalo entre eles de 2 horas desperto. Ou seja, depois do pôr do sol, 2 horas depois do pôr do sol, dormia 4 horas. Acordava, tinha 2 horas desperto, acordado. Depois dormia de novo por mais 4 horas. Entre os intervalos de sono, entre esses 2 intervalos, de 4 horas cada, ele tinha 2 horas. O que as famílias, o que as pessoas faziam nesse intervalo? Então, eles acordavam depois da primeira etapa do sono, de 4 horas, que geralmente dava entre 2 e 3 da manhã. Iam visitar parentes, iam visitar amigos, iam conversar com os vizinhos, iriam ler livros, escutar música, iriam meditar, praticar suas orações e preces. E uma coisa era muito comum nesse intervalo, até por aconselhamento médico. Era preferível que eles tivessem as relações, os casais tivessem as relações durante esse intervalo, durante essas 2 horas. Então, era uma prática comum e rotineira de todos. Não havia a existência desse um ciclo ininterrupto como há hoje de 8 horas. Durante essa pausa de 2 horas acordado, entre os intervalos de 4 e 4 horas, eles também tomavam café, comiam um pão, eles se alimentavam de alguma forma. Mas então o que aconteceu? A luz elétrica chegou e primeiro invadiu as ruas. Primeiro foi colocado os postes de iluminação elétrica antes de ir para as residências. E esse hábito, ele foi se perdendo.
As pessoas, em razão da luz elétrica, começaram a ir dormir mais tarde. E aí houve a criação desse hábito de dormir direto. Mas o que acontece? Hoje os estudiosos, os especialistas em sono, eles estão vendo que muitos casos de estresse, de irritabilidade, de nervosismo que ocorrem em nossos dias é em razão de os seres humanos ainda não estarem tão adaptados assim a esse ciclo ininterrupto de sono, às 8 horas sem parar. Por quê? Lembra? Eram 4 horas, 2 horas de intervalo, depois mais 4 horas de sono. Durante essas 2 horas de intervalo, o ser humano, ele praticava o que gostava, ele meditava, ele orava, ele tinha a hora de ter as relações, conversava com os amigos, com parentes, com vizinhos. Isso relaxava, principalmente a prática da oração, da prece, da meditação. Mas com a luz elétrica e esse ciclo ininterrupto, o ser humano parou de meditar, de orar. Claro que eu não estou fazendo uma generalização, mas a grande maioria, vocês me entendem. Esse hábito foi se perdendo. Entre as 2 e 3 horas da manhã, as práticas que antigamente, durante muito tempo, se fazia. Então, o estresse, essa irritabilidade, ele foi invadindo a mente do ser humano. E isso está sendo muito estudado hoje. Por isso que muitas pessoas, entre as 2 e 3 horas da manhã, elas costumam acordar do nada. E aí, às vezes, perdem até o sono e não sabem o que fazer. Porque dentro da nossa genética, a nossa memória genética, existem esses hábitos que os nossos ancestrais tinham, principalmente com relação a esse ciclo de sono, a esse 4 horas, 2 horas acordados mais 4 horas, esses intervalos de sono. Muitos de nós ainda não conseguiu se adaptar a esse novo ciclo. Então, sofremos sem saber o que está acontecendo. Mas preste atenção, esse antigo hábito de dormir 4 horas, acordar, ficar 2 horas acordado e depois mais 4 horas dormindo, ele perdurou por muito tempo no seio da humanidade. E esse hábito de dormir 8 horas seguidas ou ininterruptas é novo, é muito novo. Nós ainda, como geração, estamos nos adaptando. Ele veio com a luz elétrica. A luz elétrica faz pouco tempo que surgiu na história da humanidade. Então nós estamos ainda nos adaptando. Por isso que muitas pessoas têm o costume de acordar entre 2 e 3 horas da manhã. E aí às vezes não sabe o que fazer, não sabe como agir. E fica às vezes até com medo. Mas é ligado a um fator biológico, herança dos nossos ancestrais. Mas há um porém também. Para os seres humanos que conseguiram se adaptar às 8 horas ininterruptas ou seguidas de sono, entre as 2 e 3 horas da manhã é onde às vezes há a existência do sono mais profundo, a fase REM do sono. E é onde os sonhos lúcidos mais ocorrem. E há também, durante essa fase, as chamadas projeções mentais ou projeções astrais, que é quando a nossa mente, o nosso espírito, ele se libera do corpo e ele tem as suas aventuras no éter ou no mundo espiritual. Durante essas aventuras, nós podemos nos encontrar com outros espíritos, outras mentes projetadas também fora do corpo que dormem, de outras pessoas que estão dormindo. E também, como é no éter, no mundo espiritual, nós podemos, às vezes, encontrar pessoas que já desencarnaram, já faleceram. Então, muitas dessas aventuras espirituais fora do corpo acontecem durante esse intervalo de 2 e 3 da manhã. Os sonhos mais lúcidos, os encontros espirituais entre encarnados, desencarnados. E muitas emoções vêm à tona durante esses encontros. E muitas pessoas não aguentam, às vezes, essas emoções e acabam acordando, despertando, chorando até. Esses dois fatores
eles operam com relação a isso, a acordar às 3 horas da manhã. Tanto o fator biológico, por falta de adaptação nossa a esse 8 horas ininterruptas, como esses encontros espirituais, como essas viagens astrais que nos fazem despertar. Algumas pessoas relatam até que quando acordam sentem uma vontade grande de orar, de meditar. Está incutido em sua genética, seus ancestrais faziam isso. Eles acordavam e realmente uma das práticas durante esse intervalo de 2 horas era orar, era praticar suas meditações e suas preces. Eu acredito, como eu disse para vocês, que as duas hipóteses elas são reais e elas acontecem em nosso meio, tanto o fator biológico existente em nossa genética, memória genética, como um fator espiritual. Nós podemos ter os dois. As pessoas podem ter os dois fatores somados e acontecer de despertarem muitas vezes durante as 2 e 3 horas da manhã. E o que você pode fazer se você não consegue dormir quando acorda 2, 3 horas da manhã? Quem sabe as práticas antigas dos nossos ancestrais. Vai ler, vai meditar, vai orar, vai fazer uma prece. E aí, quem sabe, vem o sono e você consegue dormir, alimentando um pouquinho a sua memória genética. Qualquer dúvida que tenham ficado com relação a esse assunto, deixa nos comentários. Eu estarei lendo e respondendo vocês. Se vocês quiserem compartilhar experiências que tiveram de acordar entre 2 e 3 horas da manhã, o que vocês costumam fazer para pegar no sono de novo, quais são as suas experiências mais vívidas sobre esse fato, outras pessoas vão estar lendo o seu comentário, vão estar aprendendo com ele. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!